Ele é presidente da União das Sociedades Espíritas de Ribeirão Preto. Do meu lado aqui, André Zola, comemorando em plena semana do Livro Espírita. Prazer te receber aqui, viu, André? Renato, nós é que agradecemos a oportunidade de conversarmos sobre o livro, sobre o Espiritismo. Para nós é um motivo de extrema alegria falarmos para a cidade de Ribeirão, para a população de Ribeirão Preto, dessa macro-região maravilhosa, um pouco mais daquilo que nos abraçamos. André, o que visa a Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, que já é tradicional aqui, né? Olha aqui, Renato, nós estamos na 53ª edição. Lá atrás, jovens, como nós fomos há algum tempo, né? Faz tanto tempo assim. Também não faz tanto tempo assim. Foram a Uberaba, né? Conversar com Francisco Cândido Xavier, né? O maior expoente do espiritismo brasileiro, né? Para falar sobre esse ideal. E receberam do Chico Xavier total apoio, né? Voltaram entusiasmados e lançaram essa semente do livro espírita. Se olharmos ao longo da nossa história enquanto humanidade, né, todo o conhecimento ou foi transmitido inicialmente de forma oral e depois de forma escrita, e graças a Gutenberg, depois impresso e em livro. Então, os fundamentos, o princípio, chega até nós através do livro. E o livro sempre foi e continuará sendo uma fonte de informação, conhecimento, formação, elaboração do comportamento. Então, nós espíritas temos no livro espírita esse caminho permanente de difusão, de divulgação, de compartilhamento. Porque você se apropria desse conteúdo, você leva, pode ler naquele momento, em outro momento. Então, a Feira do Livro Espírita mantém acesa essa chama de levar o conhecimento espírita, conhecimento do Evangelho, da forma pela qual nós espíritas olhamos, né? Os nossos princípios, nossos fundamentos, para aqueles que queiram ler, desenvolver, conhecer, aprimorar. Eu digo até que diminuir as aflições dos corações, diminuir as ansiedades, porque os horizontes com o Espiritismo se ampliam. Por que o Espiritismo é tão lido, né? tão visto, né? Por outras religiões, por crenças, né? Diferentes da dele? Olha, entendemos que o Espiritismo ele tem um caráter muito ecumênico e um profundo respeito por todas as crenças, por todas as pessoas com os seus entendimentos. E nós trazemos algo que vai além dos limites da matéria, vai além dos limites do corpo físico. Nós vamos transcender, nós vamos falar da espiritualidade, vamos falar da continuidade da vida, vamos falar de vidas passadas. E se formos voltar a falar um pouco da história, né, das crenças religiosas, todas elas, ao seu modo, ao seu entendimento, falam de uma espiritualidade. Algumas aceitam a vida, a reencarnação, outras não, mas algumas sim. Nós falamos da evolução que está muito próximo da estrutura da ciência, né? Nós falamos da pluralidade dos mundos habitados olhando para esse universo maravilhoso, né? O Espiritismo ele vai dando noções, conhecimentos, informações e conteúdos para que quem lê, independente da crença que tenha, tire suas conclusões. O Espiritismo ele não tem uma postura dogmática, né? Ele é uma postura de desenvolvimento, intelecto, moral, espiritual. Então, na medida em que essa proposta pode ser oferecida a todas as crenças, a todas as pessoas, até aquelas que se dizem ateias, para que ele leia e reflita e faça uma escolha. O Espiritismo tem esse princípio de liberdade, né? Nós entendemos que o conhecimento, a informação, a formação é uma decisão pessoal. Não precisa ser um entendido em espiritismo, nem não. interessado em... Pode ser um leigo. O
O leigo, ele pode escolher qualquer livro, né? E olha aqui, só nessa edição da Feira do Livro nós temos 800 títulos. 800 títulos. 800 títulos, né? São mais de 9.000 livros disponíveis àqueles que forem lá nos visitar. Então, ele vai sempre encontrar algo no vasto compêndio de obras disponíveis para que ele leia. Ele vai encontrar que ele possa pensar. Então, as dúvidas das pessoas mudam muito, as suas opiniões, suas inquirições, suas inquietações, né? Então ela vai escolher, ela vai encontrar no livro espírita, se ela for à feira, pedir uma orientação a algum dos nossos participantes que lá estão colaborando, porque é feita toda por voluntários. São mais de 150 voluntários trabalhando na 53ª Feira do Livro. Eles vão indicar para ele um livro que ele possa ler, que ele possa conhecer, que ele possa refletir, né? Ele vai levar esse livro para sua casa. E uma coisa muito importante que a Feira do Livro faz, que é, Venato, que para nós eu acho que é muito significativo, é levar o Espiritismo ao alcance de todos. Sairmos dos limites das nossas sociedades espíritas, dos nossos centros espíritas, para a praça pública. Ali é da comunidade, é da sociedade, é um espaço amplo para todos. Então, quando nós vamos lá, nós vamos ao encontro das pessoas, né? Vamos lá, olha, está aqui, você aqui, fique à vontade, você não está tendo que participar, entrar num ambiente, entre aspas, espírita, né? Você está num ambiente público, para que você veja. Então, a proposta da Feira do Livro também é essa, é expandir as oportunidades, ir ao encontro das pessoas. Eu acho que é muito importante você ir ao encontro de quem quer, de quem procura, de quem está esperando uma oportunidade. É claro que hoje você tem acesso às informações por inúmeros caminhos, mas eu faço uma pequena ponderação. A par dos inúmeros caminhos que você possa ter para ir ao encontro de uma informação, a informação que você lê é sua, naquele momento que você vai formar a sua opinião, a sua idealização, a sua reflexão, ela é muito valiosa. Hoje as pessoas leem muito através de outros leitores, escutam muito outras pessoas. É importante escutar outras pessoas, sem dúvida. Sim, lógico. Mas é muito importante que você formate a sua própria opinião através de um conhecimento que você leu na fonte, interpretou e entendeu. Como é que você resumiria assim, os princípios centrais do Espiritismo? Falando exatamente para esse público que é leigo. Olha, eu diria que nós somos reencarnacionistas, acreditamos e temos convicção que a vida continua. Nós somos evolucionistas, porque há um processo natural de evolução. Nós acreditamos na pluralidade dos mundos habitados. E nós temos algo que é o alento, é a esperança, que a vida continua. Que é a comunicabilidade dos espíritos, né? Porque quando a gente olha para essa amplitude de mundo, de tudo, a nossa vida tem que ser mais do que uma existência. Né? Eu separo muito isso, viu, Kevin? Existência, eu estou nela agora. Ela é uma existência. Agora, a vida, enquanto espírito, ela é uma estrutura ampla, incomensurável, infinita. Ao longo desta vida infinita, eu posso ter existências. Hoje eu estou nesta existência, amanhã possivelmente estarei em outra. Então o Espiritismo vai dando essa dimensão mais ampla do que é uma vida. Então são princípios simples que estruturam um caminho muito natural, alinhado à existência de Deus, né? Porque para nós Deus é a base, é o supremo, né? É a grande estrutura, né? Nós temos que crer em Deus, né? E também, enquanto espíritas, o espiritismo também tem uma proximidade moral
com o Evangelho de Jesus. Como é que o Espiritismo ele entende, ele compreende questões como o sofrimento, que você falou agora há pouco, o livre-arbítrio, a responsabilidade social das pessoas? Olha, todos somos responsáveis, Kevin. Todos. Alguns de maneira consciente, outras de maneira inconsciente. Todos somos livres para fazer escolhas, temos o livre-arbítrio. Só que, como diz o próprio Evangelho, a semeadura é livre, mas a colheita é responsável. Então, aquilo que plantamos, nós vamos colher, quer seja nesta existência, quer seja numa futura. Toda lágrima que secarmos será o nosso grande argumento de paz a favor da tranquilidade da nossa consciência. Toda dor que gerarmos será o aguilhão nos convidando à transformação e à renovação e à busca do perdão. Então, o Espiritismo traz essa oportunidade de mostrar que há essa visão mais ampla de vida. Essa seria o principal papel da mediunidade dentro da doutrina, não? É um dos papéis fundamentais, porque você imagina, Francisco Cândido Xavier psicografou mais de 412 livros, para ser mais preciso. Estou falando de Francisco Cândido Xavier porque é um espírita conhecido e um médium conhecido mundialmente. Divaldo Pereira Franco, né, fez milhares de palestras, psicografou mais de 200 e poucos livros. Hippolyte Léon Denis Rivail, que é Allan Kardec, publica 5 obras básicas que dão uma noção muito clara do Espiritismo. Então, quando você olha para todos esses conteúdos que vêm do mundo espiritual para nós, representa dizer que aquilo que aprendemos, aquilo que construímos permanecerá conosco. E que esse amor do Pai para com nós, não para com a humanidade, para com todas as criaturas, não vai se limitar a uma existência e ele deverá voltar para nós. Ele, ao voltar para nós, ele vai mudando a perspectiva do ponto que estamos para o ponto futuro que enxergamos. Então, quando você fala da comunicabilidade dos espíritos, é a grande esperança nossa, porque sabemos que vamos continuar, perseverar e nos alimentar de uma informação, de um aprendizado de outros, numa troca maravilhosa, onde a luz está presente para quem se dispõe a caminhar. Quais são os equívocos mais comuns que o cidadão simples, tem sobre o Espiritismo, sobre a doutrina? Primeiro, eu diria que é a ignorância. Isso é terrível para tudo, né? É a ignorância. Então ele não conhece, ele ouviu dizer, ouviu falar, né? E fica meio sem entender o que está acontecendo, né? Outra coisa é os próprios fatos que foram colocados ao longo do tempo de uma linguagem pouco esclarecedora sobre a existência dos espíritos. Quem são, onde estamos. Então, assim, isso criou um mito, criou um medo de algo que não deve ter. Outro aspecto é não entender que somos uma crença, que temos fundamentos morais, igual todas as crenças, que o cristianismo nos orienta, e que isso também faz parte de um contexto maior. E uma outra situação que, para mim, às vezes faz com que as pessoas não entendam o Espiritismo é uma visão dogmática. É uma visão restrita, é uma visão apequenada de um entendimento que, na própria base que todos se alimentam, é muito mais amplo. Então, eu vejo que esses são os principais pontos que fazem com que a ignorância, que crie um medo, um receio, né? Algo assim, fora toda a dinâmica que às vezes é colocada pela própria sociedade, para dar valor ao seu ponto de vista em detrimento do ponto de vista do outro, colocam situações que são interpretações
pessoais e Isso particulares. incomoda? Não. Não chega a incomodar? Não. Você fala de duas coisas como se fosse assim uma única coisa, né? E dá para separar, por exemplo, ciência de um lado, a fé de outro. Como é que o Espiritismo dialoga com a ciência e com a fé? Nós temos uma frase no Espiritismo muito importante. Uhum. Foi colocada, inclusive, pelo codificador do Espiritismo. Amanhã, a ciência, comprovando aquilo que o Espiritismo falou, e se for de forma contrária, fique com a ciência. Fique com a ciência. Então, o primeiro ponto nosso é entender que, quando pesquisamos os fenômenos mediúnicos, as manifestações, os médiuns, todo este estudo é uma forma científica ampliada da visão da ciência atual, que olha tudo por parâmetros materiais. É importante que saibamos que os nossos parâmetros são materiais e espirituais. Então, nós somos a favor da ciência. Entendemos que ela é valiosíssima para o desenvolvimento nosso enquanto humanidade, enquanto espiritualidade. Né? Então, o Espiritismo tem essa relação muito próspera com a ciência, né? Muito respeitosa. Né? Entende que a ciência tem os seus padrões científicos de medir, o que nos deixa felizes, que nós estamos vendo que esses padrões estão se ampliando, que a forma de olhar está mudando, né? E agora a fé tem que ser raciocinada, ela tem que ser uma fé coerente, ela tem que ser uma fé que te ligue a Deus, ao Criador, e entenda que o universo é muito mais até do que a sua própria limitação de entendimento de fé. Uhum. Então a fé, para nós, ela e a religião, a fé e a ciência caminham lado a lado, porque ambas fazem para nós espíritos encarnados e desencarnados uma maravilha, que é nos levar para o futuro, para o amanhã, de maneira segura, consciente, entendendo que esta junção de esforços é que traz o progresso. E no Livro dos Espíritos, livro 3º, Leis Morais, né, nós temos uma lei que se chama Lei do Progresso. Lei de sociedade, lei de igualdade, lei de liberdades. São leis que nós entendemos de caráter universal, de caráter natural. Um seguidor do Espiritismo, ele pode se dividir em mais religiões ou não? Qual que se coaduna mais, que chega mais próximo disso? Nós entendemos que as pessoas são livres para fazer as suas escolhas. Né? O espírita, ele tem por dever o respeito a todas as crenças. É intocável. Agora, ele, como espírita, ele vai ter um olhar. Eu acho que ele tem que respeitar todas. Caso ele queira conviver, ir... Porque o Espiritismo tem algumas coisas muito interessantes. Né? Nós não temos ritos. Nós não temos liturgia. Nós não temos uma série de formalismos, né? E outras crenças. Não há santos a serem comemorados em dia apropriados. Nós não temos esses formalismos, né? Nós não temos esse ritualismo. Então... Às vezes, algumas pessoas se sentem bem, gostam disso, né, cultivam isso. Então, é importante dizer que todos eles encontrarão no Espiritismo orientação. E se eles entenderem que querem conviver essa experiência simultânea, é uma decisão de cada um. Entendendo sempre que nós espíritas vamos dar esse olhar espiritual, moral, evolucionista, de desenvolvimento, de respeito, de solidariedade, de fraternidade. Até porque, né, não adianta também termos uma religião, termos uma fé e não nos preocuparmos com o nosso próximo. Quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? São aqueles que pensam como nós, que têm a mesma crença que nós? Ou somos todos filhos do mesmo Deus, por caminhos distintos, buscando encontrar o amor que Jesus tanto nos convida? Então, eu imagino que, olhando para isto, as pessoas sintam-se à vontade. Esse é um desafio que vocês enfrentam? Eu entendo que nós lidamos com essa experiência com muita naturalidade. É comum, às vezes, nas nossas sociedades espíritas,
as pessoas irem para ouvir uma palestra, receber um passe e frequentarem os seus outros ambientes religiosos. No nosso entendimento, seu coração está calmo, você está em paz, você se sente bem assim, continue. Mas permaneça na pesquisa, no estudo, na leitura, no conhecimento, para que isto transcenda este exercício prático e vá para um exercício íntimo que te acerene a alma. Então o Espiritismo está sempre de portas abertas. Eu estou perguntando isso porque eu tenho amigos, amigas, né, que é muito comum e são católicos fervorosos. Não conheço de outras religiões, mas católicos eu conheço e muitos. Católicos fervorosos que... Não, hoje eu não posso, hoje eu estou de jejum que eu vou tomar um passe. Isso é muito comum. Você deve conhecer também N pessoas nesse sentido. O que é passe? Nós espíritas colocamos o passe como uma transmissão de fluidos, que alguns chamam de energia, que são do mundo espiritual, deste ambiente, deste universo todo que nos envolve, direcionado por mentes amorosas, de maneira terapêutica, porque nós não somos só um corpo, nós somos uma produção, nós temos fluidos, nós temos energias, nós temos algo que se irradia de nós, nós somos seres vivos, né? Então, essa estrutura toda, ela pode ser equilibrada, nós nos integramos ao meio, né? E aqui existem esses fluidos, podem ser saudáveis ou fluidos um pouco doentios. O que é o passe? É quando você recebe de um terceiro encarnado ou sob influência espiritual fluidos salutares que te ajudam no reequilíbrio das suas próprias funções psíquicas, emocionais e espirituais. Então o passe é uma fluidoterapia de bondade. Agora, obviamente que vocês convivem bem com esse tipo de pessoas, né? Que frequentam outras fantasticamente igrejas, bem, amorosamente bem. Mas o que motiva as pessoas e como motivar essas pessoas para que elas se tornem frequentadoras e colaboradores do Espiritismo? Olha, nós vamos compartilhando com elas a convivência. Vamos levando até elas os nossos conhecimentos. Vamos promovendo Feira do Livro Espírita. Vamos trazendo os conteúdos, vamos acolhendo a todos amorosamente, vamos oferecendo serenidade e paz e deixando cada um ao seu tempo, cada um ao seu coração, cada um ao seu momento. Eu entendo aí um pouco da minha forma até de pensar e eu acredito que eu compartilho essa forma de pensar com muitos espíritas. O nosso grande esforço deve ser de acalentar, de acolher, de receber todos muito bem, deixando a cada um no seu momento e no seu instante de escolha. Querendo participar, frequentar, ir aos estudos, ampliar o conhecimento, é uma alegria. Querendo ir para ouvir uma palestra, é uma alegria. Querendo ir para receber o passe, é uma alegria. Querendo ir a uma casa espírita, é uma alegria. Sinta-se sempre muito bem-vindo. Como é que o espírita recepciona uma pessoa pela primeira vez? Olha, nós temos algumas sugestões para as sociedades espíritas e aí cada uma tem o seu formato. Nós temos na chegada alguém entregando uma mensagem, dando uma boa noite, porque você também tem que ter o cuidado de deixar a pessoa querer. Quer dizer, tem pessoas que vão querer entrar e sair e não querem ser notadas. Mas as casas sempre, as sociedades espíritas, olha, caso alguém queira conversar, estamos aqui, estamos à disposição, quiser tirar alguma dúvida, se colocando à disposição para receber, deixando cada um fazer a escolha de querer falar ou não, né? Porque o que acontece? Você tem que ter o cuidado para não constranger, para que deixar a ela um boa noite sempre, boa noite, bem-vindo, né? Olha, estamos aqui. Querendo conversar, sinta-se à vontade. Nós temos nas sociedades espíritas, muitas, tem um trabalho que a gente chama de atendimento, de acolhimento fraterno. É sentar ali, ouvir, bater um papo, tirar dúvidas, né? Então, assim, nós procuramos ter esse cuidado.
E as sociedades espíritas vão ter sempre alguém, que nem agora. Vamos supor que você resolva ir na Feira do Livro Espírita. Vamos lá, eu e você vai chegar. É claro que você é uma figura pública, todo mundo conhece. Então, as pessoas vão chegar, olha, se o senhor quiser alguma sugestão, alguma informação, nós estamos aqui à sua disposição. Porque eu acho que essa é uma maneira de acolher fraternalmente e respeitosamente, deixando a cada um, como eu já disse em algum momento nessa nossa conversa, a decisão, olha, eu quero tirar uma dúvida, quero conversar, não quero entrar. É assim que procuramos. Não tem nada impositivo, né? Não. Nada impositivo, nada imposto. Porque, assim, quando você impõe as coisas, né, elas podem ser aceitas superficialmente no início. E depois elas vão se tornar resistências. É preciso que cada um receba as informações e tome suas próprias decisões. Faça suas próprias escolhas. André, nós temos uma sociedade que não anda muito ajustada, uma sociedade que tem sérios problemas, uma sociedade que está enferma, precisa de cuidados. Esses cuidados você não vai cuidar de uma enfermidade social com um band-aid, né? Como é que o Espiritismo orienta, né, os seus adeptos para tratar, por exemplo, de novas nomenclaturas, como, por exemplo, saúde mental? É um termo que surgiu há menos de 20 anos, talvez, né, que começa a implicar outras religiões e que começa a implicar a própria psicologia. Como é que vocês tratam isso? Olha, nós temos o cuidado, primeiro, de separar o que são orientações profissionais. O que são orientações profissionais? Orientações médicas, psicológicas, terapêuticas. Isso é para o profissional de saúde. Quem tem que dar essas orientações são as pessoas habilitadas profissionalmente para isto. Nós, as casas espíritas, temos oportunidades de diálogos, grupos de acolhimento, grupos de bate-papo. Nós temos as orientações morais do Evangelho. Porque, quer ver, Nato? É muito importante eu tocar nesse ponto. O Evangelho de Jesus tem mais de 2000 anos. Conhecido, né? Vamos colocar o Evangelho, né? O Novo Testamento. O Novo Testamento. Tem mais de 2000 anos. Foi determinado, escolhido aqueles 4 evangelistas que lá estão, porque nós sabemos que existem outros evangelistas que são chamados de apócrifos. Ali você tem algo que alimenta a humanidade há 2000 anos e trazem orientações que em todos os momentos, em todos os tempos, são altamente favoráveis ao esclarecimento do coração humano. Nós temos isto como uma orientação. Nós temos no meio espírita inúmeros livros que trazem orientações que ajudam as pessoas a pensar. Mas uma coisa que as casas espíritas procuram fazer muito é acolher, conversar, receber, encaminhar orientadamente e dizer que apesar que tudo vai passar. É muito comum que a gente fala tudo vai passar, mas você precisa estar ao lado para ir passando. Nada vai passar num passe de mágica. Então coloque-se ao lado, receba sempre, oriente, encaminhe, né? Acolha, faça a palestra fraterna, faça o diálogo, o atendimento fraterno, converse, oriente, indique aquela obra, fale que a vida continue. Então as casas espíritas trazem a sua contribuição desta maneira e eu estou colocando de algo muito simples. Nós sabemos que às vezes as demandas são muito profundas, trazem necessidades muito maiores e que nós também espíritas estamos nos capacitando cada vez mais para ter um diálogo mais assertivo com estas pessoas, indo ao encontro das suas experiências, né? Eu falo que um dos grandes desafios, entre tantos, né, que mexem com a psique humana, né, é os desafios das perdas. As perdas doem muito e é uma dor significativa. É muito difícil lidar com as perdas e eu falo das perdas em todos os aspectos
mas eu quero entrar naquela perda do ente querido, daquele com quem você caminhou ao lado, né? Com quem você teve a experiência ao lado. Então, como é que você lida com o luto? Como é que você esclarece? Como é que você consola, que você ajuda a acalmar um coração, dando a ele o tempo necessário para passar pela experiência? Você tem que ter um diálogo acolhedor, respeitoso, mas sempre confortador, né? Então, nós espíritas também estamos nos desenvolvendo para poder melhorar a nossa capacidade de diálogo com esse grande momento que se apresenta para a sociedade. Mas o Evangelho e o Evangelho segundo o Espiritismo é um caminho, o livro dos Espíritos muda muitos corações e abrem horizontes que ajudam a atravessar, como já ajudam a humanidade a atravessar desde o século XIX. Como é que vocês dão a importância da caridade na prática espírita? Nós espíritas, né, no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que vai falar da caridade, né? E nós vamos ter mensagem, inclusive, de Paulo, né? Vamos ter mensagem de Cáritas, né? Vamos falar da beneficência, né? Nós entendemos que é o esforço, e Ribeirão Preto é uma cidade que tem muitos exemplos dos esforços espíritas, como de outras crenças, né? E são instituições que estão aí até hoje prestando serviço. Nós entendemos que a caridade ela é essencial, é a base da relação humana, é aquilo que vai nos dar as condições de perceber e de ajudar o nosso próximo a seguir adiante. É fazer por alguém que você nunca talvez vá ver, conhecer pessoalmente, mas que você vai dar-lhe um conforto, um auxílio. Eu acho muito interessante que hoje a caridade ela se desdobra. Tão importante como o pão é o coração, né? Tanto e tão importante como a oração é a devoção prática na ação. Então é nós darmos àqueles que buscam, e se você pode, o melhor que se for capaz de oferecer. Seja uma palavra, seja um recurso financeiro, seja uma visita a uma instituição, seja um acolhimento, seja um entendimento, e seja talvez o silêncio de ouvir um coração aflito. É uma caridade. Então, Mas você fala desse espaço e você fala em respeitar, por exemplo, o tempo da pessoa. sim, Deixa que ela vá sim. vá se inteirar disso tudo, se ela quer, não quer, com o tempo passando. Mas existe espaço dentro do Espiritismo para questionamentos, interpretações diferentes? Sempre vai haver. Tem que haver. Mas não é conflitante isso, às vezes? Eu acho que é normal que as pessoas tenham entendimentos pessoais. Uhum. E quando você vai nos entendimentos pessoais, você tem que ouvir todos. E aí você tem que fazer um convite. E, na minha opinião, é fundamental. Como as obras básicas do Espiritismo se posicionam? O que elas nos orientam? Esse é o caminho. Mas o que o Evangelho de Jesus propõe? É a base. Está alinhado com a base? Tem princípio, tem caridade, tem amor. Mas como que essas decisões são tomadas dentro da organização espírita? No diálogo. No diálogo? No diálogo. Uhum. Nós vamos sempre voltar à base. Vamos perguntar. Nós já tivemos interpretações que são pessoais de cada um e que fique muito claro. Nós somos uma instituição que temos a Federação Espírita Brasileira, que é a nossa instituição maior, que reúne todos. Aqui em São Paulo nós temos a USE, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que também congrega, né, mais de 1.500 sociedades espíritas. Então, assim, nós temos uma estrutura que é representada, mas dentro de uma sociedade espírita é esse caminho. Ali eu penso, tudo bem, todo mundo tem direito de pensar. Você pensa. Agora, aquilo que você pensa, olhando pelo esse aspecto espírita, pelo Evangelho, pelas obras espíritas de Allan Kardec, por todo o conteúdo que um espírito como Emmanuel ofereceu, por todo um conteúdo por um espírito como o André Luiz ofereceu. Eu estou dando apenas alguns exemplos. Se consolida, é coerente. Cabe a você parar e pensar. Nós falamos de críticas externas, né? E as críticas ou divergências internas, como é que elas são
tratadas? Nós vamos ouvir todos, atender a todos e vamos seguir o trabalho coerente das instituições aos quais acompanhamos, que nós temos as nossas orientações. Sabemos que todos podem conviver ali, elas são tratadas com o mesmo carinho e respeito com que tratamos aquelas que porventura sejam externas. Deixando claro o seguinte: está no Evangelho? Está lá no Evangelho? Está lá no Livro dos Espíritos? Porque o Espiritismo tem uma característica muito importante entre os seus princípios. Quando você vai ver logo no Livro dos Espíritos, na abertura, é tratado como uma estrutura filosófica. Então, quando você entra nesse aspecto, você pode entender pensamentos tais, mas você tem que voltar para a base, você tem que voltar à origem, você tem que estar ao princípio. E aí, nós tratamos dessa forma. Tem uns que falam, olha, às vezes eu vejo as pessoas debaterem nomes, termos, que na minha opinião nada mais é que personalismo e egoísmo de cada um. Mas você tem que entender que aquilo para ele é uma bandeira. E aí você escuta, respeita, mas nós espíritas vamos sempre nos apresentar do jeito que estamos te apresentando hoje. As obras básicas são essas, esses são os nossos princípios, por aqui seguimos. Quem passa pela Feira do Livro, aqui em Ribeirão Preto hoje, tem no centro ali, na Praça 15, vai notar uma coisa que eu consegui notar assim de imediato. O interesse de jovens pela literatura espírita. Por que isso? Olha, nós temos muitos jovens, porque o Espiritismo desperta no jovem, né, uma reflexão, uma análise, uma leitura, um gosto, uma vontade de ler, de formar as suas próprias opiniões, de estabelecer os seus próprios parâmetros, né, de tomar os seus próprios caminhos. E eles percebem bem aquilo que você perguntou da caridade, percebem bem a força do trabalho. E como todos os grupos de jovens, né, e o jovem tem uma força, né, não te falei que o Espiritismo, a Feira do Livro, nasce para o esforço de um grupo de jovens? É muito bom vê-los lá, se dedicando, doando, e dando para os seus próprios caminhos um olhar além do olhar material. Nós estamos, como você colocou há tempos atrás, né? Nós somos assolados diariamente por uma vida muito circunstancial, muito rápida, muito superficial, muito intensa, com muita informação, e é preciso ter um discernimento para lidar com tudo isso ao mesmo tempo. E o jovem é muito assolado. Até porque o próprio tempo que ele teve para formatar, lidar com tudo isso, está ligado à sua juventude. E quando eles encontram no Evangelho, num trabalho, esses cuidados, muitos se dedicam, se doam, estudam. Tanto é que nós vamos ter hoje palestra, hoje à noite vai ter 2 jovens participando da palestra, amanhã teremos jovens, vamos ter um encontro de jovens, domingo agora, ontem, domingo teve um encontro de crianças lá. Então, o Espiritismo é esse momento também fraterno, de convivência, né, de experiências, porque o jovem, ele é uma força. E eles participando do processo, estando ali ativos, eles nos incentivam muito. Às vezes a gente acha que somos nós que os incentivamos, muito pelo contrário. São eles que, com o seu dinamismo, impulsionam e movimentam tudo este trabalho. E para nós é um estímulo maravilhoso ver os jovens, como fomos um dia, né? Entusiastas, continuamos entusiastas, mas esse entusiasmo é contagiante. Muitos cientistas, teólogos, inclusive, afirmam que não há uma comprovação científica, né, para a comunicação com os espíritos. A voz dos mortos, como eu diria. Né? Como é que você aborda esse tipo de crítica? Como é que vocês encaram isso? Com a visão de um cientista que vai acima do limite, ele vai até o limite da materialidade. Para nós é extremamente sabermos que as universidades, hoje algumas, já falam da espiritualidade. Já falam de um algo mais. Já falam de algo que vai mais além. Né? Francisco Cândido Xavier foi submetido a alguns testes, né, pela ciência, né,
de assinaturas, de letras, né, que foram comprovadas. Então, o que nós temos para com todos estes cientistas, primeiro, agradecê-los por fazer essa pesquisa, né, por se interessarem por isso. Porque se tem interesse por isso, algo... André, você está muito bíblico, né? Você está dando outra face. Né? Não, porque eu entendo assim, porque eu vejo com extrema alegria quando a ciência começa a olhar isto. Uhum. Eu falo que às vezes a ciência olha para tantas coisas e deixa de olhar para a própria realidade espiritual. Eu vejo que a ciência às vezes quer dados, quer números, né? Ela quer materialidade, onde nós estamos falando de espiritualidade. Uhum. Nós recebemos as críticas com a satisfação de que estão pesquisando. Um dia encontrarão as respostas, um dia encontrarão as próprias respostas, né? Como pesquisadores do passado encontraram, né? Como César Lombroso, Charles Richer, encontraram as respostas, né? Arthur Conan Doyle. Então, assim, você tem historiadores e cientistas do passado, né? Como Gabriel Delane, são ícones do seu tempo, que encontraram confirmações e respostas ao seu tempo e ao seu modo, né? E deixaram um legado que está aí hoje, né? Então, quando o cientista hoje faz uma crítica dessa, e você tem, por exemplo, na Universidade de Juiz de Fora, um pesquisador, né, Dr. Alex, faz um trabalho maravilhoso, eu acho, e ele, diferentemente, ele é espírita e substancia todo o debate através de inúmeros argumentos de trabalhos científicos de outros pesquisadores e cientistas como ele. Nós temos que entender que é assim. E ao aceitarmos desse jeito, mantendo as portas abertas e o diálogo permanente e o respeito mútuo, quem vai ganhar com isso somos nós, humanidade. Porque a pesquisa, a ciência, como eu já disse, ela é essencial. Ela vai conseguir, aí é uma opinião pessoal, amanhã ter provas, né, da forma pela qual ela tem. Eu acredito que ela vai também desenvolver novos métodos e critérios para os quais ela possa comprovar e analisar essas vidas, né? Essas existências, né? Dr. Paulo César Frutuoso, né, que é um médico, cirurgião, por muitos anos, espírita, do Rio de Janeiro, né? Tem uma obra, inclusive, eu estou falando de um médico, que também é pesquisador, né? Ele tem inúmeras experiências, né? E ele passou pela experiência de conhecer um médium, né, que produzia fenômenos dos quais deixou ele sem entender o que estava acontecendo, né? Então ele usa de argumentos científicos próprios de um profissional da saúde para mostrar para outros médicos o quanto aquilo se desenvolveu. E para isso ele tem a linguagem do médico conversando com o médico. É muito diferente de um leigo conversar com um profissional, com alguém dessa experiência. Então, quando você tem, que nem o doutor Alex que eu te falei, ele é médico, psiquiatra, né? Então, assim, quando eu estou dando alguns exemplos, quando cientistas como essa proposta vão ao campo e colocam, são uma minoria, mas eles abrem o interesse de outros. E o interesse do cientista é muito importante, né? A pesquisa é muito importante, mas ele precisa ampliar os horizontes. Uhum. Como responder, por exemplo, a quem acha, quem considera que a mediunidade ela é um fenômeno exclusivamente psicológico ou neurológico? Como responder? Eu diria para ele que... O mundo está querendo explicação demais? Não, eu acho que, para mim, eu diria para ele, é assim que você entende? É desse jeito que você quer aceitar? Se é desse jeito, o que nós podemos fazer para te dizer o contrário? O que nós podemos te oferecer? Temos estas obras, estes conteúdos, estas pesquisas para você ler. Se você se interessar, por favor, leia. Como cientistas, eu não entendo, não tenho essa condição
para dizer, mas eu acredito que o cientista, eu me lembro dos meus trabalhos de universidade que eu tinha que ler para fazer um TCC, para fazer um trabalho, eu tinha que ler todos os conteúdos, então acho que o cientista também deveria fazer, né? Mas assim, eu diria para ele que independente do que ele crer, aceita e comprova, não vai mudar a vontade sublime, soberana de que a vida continua. E que se eu continuo vivo, é natural que eu queira falar com quem aqui ficou, com os meus afetos, com aquelas pessoas, com aqueles espíritos que aqui estão. Então é natural que a minha faculdade mediúnica, que é essa porta aberta, este sexto sentido, entre aquilo que está aqui no espiritual, aquilo que está aqui no material, queiram continuar conversando. De uma maneira muito simples, né? O espírito de André Luiz, na sua série de livros, entre tantos, Os Missionários da Luz, Evolução em Dois Mundos, Os Mensageiros, né? Obreiros de Vida Eterna, vai dando uma série de explicações, né? E é numa dessas obras de André Luiz que ele vai citar, por exemplo, a glândula pineal, como esse agente. Hoje já se fazem tomografias, pesquisas mostrando que neste momento em que há este estado de exercício de pesquisa, há uma intensidade do trabalho desta glândula. Então, o que nós temos a dizer? Estamos no caminho. Eu diria que nós estamos num bom caminho. A reencarnação, André, ela é um dos pilares da doutrina espírita. Sim. Mas quais os argumentos para a gente sustentar esse diálogo da reencarnação? Olha, para nós espíritas, se nós somos evolucionistas, se nós temos a evolução, se nós acreditamos que a vida continua, ela tem que se repetir. Uhum. Então, quando você olha a própria história da humanidade, a humanidade é reencarnacionista, inclusive algumas crenças religiosas são reencarnacionistas há muito tempo. Foi uma decisão num determinado momento, num determinado grupo de pessoas que, por conveniências, né, tiraram isso do contexto da história religiosa. Isso vem desde os egípcios e antes deles, né? Por que a vida continua? Porque é do amor de Deus, da justiça divina. O que me faz entender e querer compreender que alguém nasça com limitações tão importantes que outros não têm. Aonde está essa justiça? Onde está esse equilíbrio? O que faz nos entender que dentro de um próprio lar, um pai e uma mãe de vários filhos venha a ter uma dificuldade, uma experiência dolorosa com um filho com inúmeras limitações? Quais são as razões? Né? O que nos faz entender, além dos casos, pesquisadores norte-americanos e outros, que comprovaram que conversando aqui e ali, aqueles espíritos são os mesmos. Então é para mostrar que nós estamos diante da lei divina atuando sobre nós e do nosso progresso enquanto humanidade, da nossa evolução. Nós nunca não podemos imaginar que estamos sempre voltando ao zero. Estamos sempre partindo do zero. Nós estamos partindo de algo que fica em nós, volta conosco, né? O que nos faz nascer nesta casa e não naquela casa? O que nos faz ter este pai e aquela mãe e não este pai e aquela mãe? O que nos faz conviver com inúmeras experiências, né? Porque a vida continua. E se a vida continua, é natural que eu já tenha vivido vidas passadas. Se existir, eu gosto sempre de separar existências passadas, e já agora estou vivendo uma nova existência e terei outras existências. Então a reencarnação é a comprovação viva, na nossa opinião, inclusive está em O Livro dos Espíritos. Quando perguntado para os espíritos da codificação, eles resumem da justiça divina. A justiça divina se apresenta para todos nós na reencarnação, dando-nos a oportunidade de recomeçar. Por que uns recomeçam com muito mais velocidade no tempo do que outros? Pelas diferenças, somos diferentes. Uhum. Né? Somos espíritos que trazemos necessidades muito próprias
anseios muito particulares, histórias muito únicas, conhecimentos que vêm conosco para uma vida. Alguns mais, outros menos. E uma coisa muito interessante, né? Eu acho que Jesus toca nesse, acho não, na minha opinião, Jesus toca nesse assunto, quando ele fala dos talentos, quando ele coloca a parábola dos talentos. A vida é um talento. Que nós recebemos, a existência é um talento. Que Deus nos coloca a cada oportunidade para que a gente se transforme. Então, se hoje somos gracejados com mais recursos, com mais oportunidades, né? E aí vem a grande pergunta: a quem muito foi dado? Você está falando de grupos religiosos, alguns desses grupos religiosos afirmam que práticas mediúnicas contradizem com os ensinamentos espíritas. Para entender quais práticas. Não sei, eu não entendo nada de espiritismo. O que eu vejo é que, às vezes, nós espíritas temos um conjunto de práticas espíritas. O espiritismo é espiritualista? Sim. Toda estrutura espiritualista é espírita? Diferente. O espiritismo é espiritualista. Mas você fala, por exemplo, que é espiritualismo, mas você fala que o espiritismo ele afirma dialogar com a ciência. Sim. Né? Sim. E nós temos práticas, que são práticas mediúnicas fundamentadas. Eu posso citar a Feira do Livro. Quem quiser ver uma prática mediúnica fundamentada, vá ver todos os estilos pelos quais foram psicografados, por exemplo, por Francisco Cândido Xavier, onde cientistas mesmo falaram assim: é impossível que alguém detenha todo esse conhecimento quando ele publicou o primeiro livro chamado Parnaso de Além-Túmulo, onde você vai encontrar, por exemplo, poetas como Augusto dos Anjos, né? E outros que você fala, não tem jeito. Da onde veio? E ao identificar o conteúdo, são conteúdos únicos, exclusivos, do próprio autor. Então, é aí que está. Como diferenciar, por exemplo, uma experiência mediúnica, né, de uma crença pessoal, de um engano pessoal? Olha, lendo, estudando e conhecendo. Uhum. Todos nós, independente de acreditarmos ou não, estamos sujeitos às relações espirituais, porque ao mundo ao qual estamos imersos. Como fazê-lo? Fazê-lo com sabedoria. Qual é a sabedoria? Primeiro, estudar para conhecer. Segundo, pare e pense. Isto ao qual eu estou me envolvendo é bom, faz o bem, ajuda o próximo, é o melhor para todos? Se não for, esse caminho precisa ser revisto. Esse caminho tem que ser repensado. A mediunidade está em nós como essa relação com o divino, com o natural, porque alguns falaram que é sobrenatural. Não, ela é natural, é de Deus, ela está aqui. Porque amanhã eu não ter o corpo físico e vim visitar alguém, eu não deixei de ser quem sou. Então, é algo natural nas nossas vidas, é algo palpável, é algo mensurável. E a partir daí, se é algo natural e eu estou percebendo, é porque eu posso experienciar com isso. Eu conversava recentemente, né? Hoje já está menos intenso, mas nós temos algumas situações de manifestações de espíritos que vão ao encontro de coisas muito pessoais de cada um que ninguém sabe. Só vai saber quem é o quê? Próximo, quem está ali. E nós queremos isto, às vezes, de forma material. No entanto, quem nos ama, né, nossos amigos, quem nos quer bem, vai sempre fazer isso, nos dar um bom pensamento, e aí, de repente, a gente fala assim: nossa, ai que sorte, olha que bom pensamento eu tive, né? Então, essa manifestação espiritual, ela continua acontecendo em todos os dias, em todas as horas. Nós estamos aqui conversando. Não estamos sós. Não estamos só eu e você conversando. Nós estamos conversando, trocando impressões e sendo auxiliados pela bondade divina através de amigos que vêm aqui participar conosco pelo nosso propósito de levar essa informação a outros.
Então, essas pessoas influenciam também no sono, por exemplo? influenciam. O sono pode te dizer? Pode. O sono, os pesadelos influenciam. O sono, desculpa, o sonho. Influenciam. Só influenciam, inclusive, para que as pessoas, algumas, não consigam nem dormir. Então, as influências, as nossas relações conflituosas, né? As nossas relações difíceis, os nossos momentos complicados, às vezes somos assolados por influências e por ações espirituais que requerem que tenhamos o esforço da transformação íntima, da reformação do nosso coração, da mudança dos estilos e de propósitos que estamos pensando. Quem pensa o bem terá a ajuda do bem. Quem pensa de outro jeito terá a ajuda de como aquilo pensa. Que você falou da colheita, né? É. A colheita é livre, mas aliás, o plantio é livre. Então, a colheita é obrigatória. Então aqui nós estamos numa ambiência espiritual agora e vamos nos relacionar com os afins. Uhum. E esses afins vão também se relacionar conosco. E o que acontece? Muitos, às vezes, de nós temos nós temos bons e maus momentos. Ninguém tem uma estrutura sempre permanente. Nós, às vezes, nos esquecemos de perceber de Deus nos bons momentos, mas quando somos assolados pelos maus momentos, pela dor, pela tristeza, pelo sofrimento, ou às vezes pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo ódio, pela falta de perdão, nós às vezes nos afinamos muito a isto. E quando nos afinamos muito a isto, dor traz dor. E dor com dor gera sofrimento. Você falou de bons e maus momentos, a Feira do Livro é um bom momento. É um momento maravilhoso. Maravilhoso. Mas como é que a doutrina explica, por exemplo, como é que ela lida, né? Como é que ela trata casos de supostos envolvimentos de médiuns? João de Deus, por exemplo, que esse final de semana voltou a ser manchete. Tem 45 anos de cadeia a cumprir por estupro, por apropriação indébita, por enriquecimento ilícito, essa série de coisas, tudo que a gente conhece. E, de repente, teve uma revisão na pena dele, perdeu 3, 4 meses só, é uma bobagem. Mas voltou assim. Como é que a doutrina explica esse tipo de coisa? Olha, nós espíritas vamos entender que todos recebemos talentos e temos a oportunidade de trabalhar. E ele é um espírito como eu, como você, como todos nós, sujeitos às falhas, aos erros, falir naquilo que está sua missão. Ele ajudou muita gente? Sim. Ele cometeu equívocos? Sim. Ele errou? Sim. E aí, diante dos seus equívocos, ele está tendo as suas consequências. Como que o Espiritismo lida com isso? Nós lidamos com a experiência de quem cometeu os seus erros. Não é pleno, não é perfeito. Todos aqui somos caminheiros da evolução e podemos falhar, podemos errar, podemos cometer situações equivocadas. E esse espírito, em algum momento, por inúmeras razões, comprometeu a sua missão. André Zola, obrigado pela sua presença, querido. Muito, muito bom conversar contigo. Eu que te agradeço, Chiavenato, pelo carinho, por você sempre dar oportunidade ao Espiritismo de falar, de estar aqui no seu programa. E pedimos a todos vocês que nos escutem um carinho muito especial para uns para com os outros, porque a paz do mundo começa essencialmente dentro de cada um de nós. Muito obrigado, Chiavenato. Eu que agradeço. Obrigadão. Tchau.